Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos finalizando um trimestre glorioso, onde nós estamos ensinando sobre família, um projeto de Deus. Eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado desse trimestre, pedindo a todos vocês que não esqueçam de fazer seu comentário, dar o seu like, compartilhar e também se inscrever no meu canal. A lição de hoje é a lição de número 11, relacionamento ideal entre pais e filhos. Nesta lição, nós vamos estar vendo sobre relacionamento pai e filho, quer dizer, a família vem com ensinamento completo nesta aula que nós estamos ministrando desde a sua primeira aula. A introdução diz o seguinte: o relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade. Então, nós precisamos ver que o governo tem interferido, tem procurado liberar até droga para nossos filhos. Então, o relacionamento entre pais e filhos tem sido dificultado a cada dia, até porque cada um vem de uma geração e diante dos problemas que afetam a sociedade em nossos dias, muitos lares estão vivendo com dificuldade. Porque nunca a história que nós conhecemos das famílias, histórias do mundo, acompanhou tantas possibilidades de mudanças. Então, eu espero que esta lição seja mais um canal de bênção para as famílias, em especial para os pais e filhos. Dentro do objetivo, do ponto 1, vamos estar apresentando as atribuições dos pais. Atribuições dos pais. Atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou a certas autoridades no exercício de sua função. Então, os pais aí têm que ver que compete alguns deveres. O pai, a mãe, não pode deixar a família ser criada de qualquer maneira. Estivemos fazendo umas visitas, uma caminhada de evangelização nesse final de semana, próximo da igreja que eu pastorei, e ali eu estava vendo, domingo à tarde, maior parte das famílias embriagadas, pais e mães tudo embriagados. E eu fico pensando, que exemplo vai trazer para a família? Então, irmãos, só Deus para poder fazer com que essas pessoas se convertam e tomem uma outra posição. É preciso conhecer o Evangelho, porque esses deveres que competem, eles não podem ser repassados para terceiro, compete ao pai. O pai não pode deixar que a escola eduque seu filho, que a igreja é que vai educar, que a creche é que vai educar, ou a sociedade. Esse compromisso, esse ensinamento, nasce no berço familiar. O 1.1 diz assim: relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser os mentores espirituais e provedores materiais para os seus filhos. Então, professores e professoras, nós precisamos passar para nossos alunos a responsabilidade dos pais. Não é só colocar o filho no mundo. Ele precisa preocupar que ele vai precisar educar, ele vai precisar trazer alimento, esse filho vai precisar de proteção, e ele tem que ser aquele que vai ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, na educação familiar, os pais precisam entender que não existe fórmulas mágicas. Então, tudo com um pouquinho de sacrifício, mas com sabedoria se chega ao entendimento. Então, há parâmetros e preceitos bíblicos. Os pais não devem estar irritando os filhos, certo? Eles têm que se preocupar em dar um ensinamento bíblico para os filhos, de criar os filhos na demonstração da palavra do Senhor. Então, o filho que fica sem disciplina, da qual todos devem ser participantes, passa, segundo a Bíblia ali, a ser bastardo. É a Bíblia que diz, mas a respeito dos
filho de Deus. Aquele que não está debaixo da disciplina, então não encaixa ali com o filho de Deus, é um bastardo. Então nós não devemos retirar a disciplina dos nossos filhos. Disciplina com amor, com inteligência. 1.2 diz assim, relacionamento com diálogo. Use a comunicação de forma correta. Viu? Vê como é que você vai se dialogar com seu filho. Filho, vê como é que você vai dialogar com seus pais. Né? Então, usar a comunicação de forma correta é não deixar sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Viu? Palavra que promove dissensão. Fale palavras com sabedoria, palavras que edificam, para que aquele que está ouvindo tenha graça para ouvir o diálogo, forma mais fácil e eficiente para que nós possamos resolver resolver esse problema com quê? Com diálogos, com o esclarecimento, né? Tira as dúvidas e dá o ensinamento. Então você deve, pai, usar de forma clara, com objetividade, sem mentira ou grosseria, de maneira que haja clareza das situações. Tanto pais como os filhos têm que ser verdadeiros. É preciso saber ouvir e falar no momento certo. Talvez a criança chega da escola e aí foi detectado ali um problema. A criança vem da escola, vem com sede, vem com fome, vem para sentar na mesa. Espera essa criança beber sua água, talvez tomar seu banho, sentar na mesa, se alimentar. Faça as coisas no tempo certo. Deixa de precipitação. Tirar o prazer do seu filho, o prazer até de comer. Ou então uma coisa, na hora que ele vai dormir, ele precisa descansar. Então espere para um outro dia, para que você não tire dele o sono, não roube o sono, não roube dele a paz. Então ter uma boa comunicação não é somente saber expressar, é saber as horas certas para que você possa estar fazendo aí, né, esses ensinamentos, chamando atenção, etc. O 1.3 diz assim, relacionamentos sem maus tratos. A lei da palmada não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais, espancamento e violência doméstica. Às vezes nós podemos ser contra a lei da palmada, mas nós como cristãos nós sabemos educar nossos filhos. Porque essa lei vem a partir do menino Bernardo, né? Aquele que foi morto pelo pai, pela madrasta, aonde sofria pressões e no final encontraram o corpo dele, né? Mataram o menino, deram uma alta dose de remédio, né? E aí, segundo o que está nos jornais, segundo o que eu tenho visto, né? E aí o que acontece? Aí o menino acabou morrendo. Então, cuidado, pai, para não estar trazendo esses espancamentos a seus filhos com violência. Eu sempre falo, não bata no seu filho com raiva, é pecado. Mostra-lhe o amor, se possível, bata chorando, ou não pode bater. Nós temos a lei da palmada, né? Mas vê qual a maneira melhor que você vai corrigir seus filhos. Agora os pais não devem aceitar os filhos, ficar mandando neles. Então devem ensinar os filhos o amor. Os filhos não podem fazer somente o que eles acham que é bom para eles, né? Nem tudo o que se quer é louvável. Vamos pensar nisso. Então, desejar ter tudo que quer é uma ilusão perigosa. E muitos filhos, pai, eu quero isso, eu quero. Não, você tem que ver o que é necessidade. E nem sempre você pode estar atendendo esses desejos. Nunca use a força ou a estupidez, pois a tendência é afastar mais o filho do convívio dos pais. Quer dizer, eles ficam magoados e vai se afastando. Antes de entrar no segundo ponto da lição, quero mandar um grande abraço para Maria Aparecida, disse a Pai do Senhor, presbítero Ademar. Estou maravilhada com essa lição. Que Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado, Maria.
Mateus Ferreira, né? O presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus te abençoe sempre. As suas aulas é uma bênção. Obrigado. Maria Silva, ela é de Brasília. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Ademar. Sempre estou aprendendo com suas aulas e é muito edificante. Obrigado. Minha querida irmã Maria Silva. Cláudia Almeida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Gosto muito das suas aulas. Deus continue te abençoando. Obrigado, Cláudia. Antônio Carneiro Filho, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Aprecio todas as suas pré-aulas. Deus continue te abençoando. Obrigado, Antônio Carneiro. Marcelo Norato, Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. A paz do Senhor, presbítero. Que assunto maravilhoso. Vemos a importância de uma família estruturada na rocha. Valeu, obrigado, Marcelo. Que Deus abençoe a todos esses internautas. Continue participando, fazendo seus comentários. O ponto 2 diz o seguinte: destacar as funções dos filhos. Então, nesse ponto, vamos estar destacando as funções dos filhos. 2 assim: funções dos filhos. A função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Então, cada filho, cada membro da família, de acordo com a sua idade, tem a sua função. Então, biblicamente, nessa função, o primogênito, na Bíblia, não é no nosso costume aqui no Brasil, sempre tiveram encargo e responsabilidade de cuidar do restante dos irmãos, o primogênito. Então, o filho mais velho deveria tomar o papel, né, de pai na falta. O pai morria, o filho mais velho assumia. E ele teria que ser um exemplo para os filhos mais novos. E todos deveriam ser obedientes a ele, pois ele representava a figura do pai. Essa era a cultura. O 2.1 diz assim: os deveres dos filhos em relação aos pais. Os filhos terão obrigações, né, a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados, que são intransferíveis. Então nós precisamos ter os papéis, né, que nossos filhos vão se desempenhar, que são deveres, que tem que ser deveres que vai influir na sociedade. Nós não podemos deixar nossos filhos despreparados para o relacionamento na sociedade, o relacionamento com o negócio. Nós precisamos preocupar isso, né? E nós precisamos também entender que nossos filhos precisam de amparos especiais, né? Eles precisam também de presença, eles precisam ser também gratos por aqueles que os geraram. Quer dizer, é uma reciprocidade. O papel dos filhos é submeter-se à vontade dos pais. Essa vontade também no Senhor. Conferir honras, valorizar para viver bem, né? E viver muito tempo sobre a terra. A Bíblia fala de promessa de longevidade de vida, né, para os filhos que obedecem o pai. Então é dever primordial dos filhos obedecerem e honrar seus pais. A obediência é um princípio que não pode ser quebrado. O 2.2 diz assim: a consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais. Então, atendendo o conselho dos pais, né, ele vai estar aceitando a disciplina, ele vai estar aceitando a correção. E aí ele não vai ser tido como tolo. O filho que não atende, tem pais crentes que ensina no caminho que deve andar e eles não obedecem, a Bíblia considera de tolo. Os ensinos dos pais precisam direcioná-los para um futuro próspero. Ensinar o menino no caminho. Então, não um futuro somente de uma vida de sucesso material, mas de uma vida apoiada, de uma vida que está em Deus. Os filhos não podem envergonhar dos seus pais. Tem filho que às vezes não quer nem apresentar o pai porque tem vergonha. Isso não pode acontecer. Muitos filhos não sabem porque sofrem e nada dá certo. Mas aí eles esquecem que muitas vezes não honrar seus pais e é a lei da semeadura. Ele vai colher o que ele está plantando. O 2.3 diz assim: a gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude. E o que é virtude? Virtude é uma essência do bem. Essência, um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. Então, de acordo com a sua virtude, a gente define quem você é. Às vezes, muito obrigado é interessante, porque vai mostrar educação. Mas com o tempo, as pessoas se esquecem.
A gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre. Então, seja grato a seu pai, faça alguma coisa pelos seus pais, traga alguma coisa para seu pai que vai marcar a vida dele em forma de gratidão. Quem é grato nunca esquece. A gratidão é um sentimento que cria uma espécie de dívida. E é uma dívida impagável. Por isso que as pessoas dizem, eu não tenho como pagar. Então a gratidão deve ser algo espontâneo, por parte do coração, que vem do coração. Não uma coisa de boca, eu sou grato. Né? A Bíblia diz, olha, não amei só de palavra, né? Mas com ato. Né? É preciso ver essa demonstração de amor com os atos que você está fazendo, com as atitudes. Né? Precisa ter atitudes diante de uma forma também de gratidão. Atitudes, não é só dizer eu amo, mas a atitude vai fazer a diferença. Quem é mais feliz vai valorizar mais a vida e vai louvar bem mais a Deus. Nós estamos falando aí em ambientes tanto espirituais como ambientes em que nós vivemos e que nós estamos inseridos. O 3 diz assim, dentro do objetivo eu vou estar explicando os deveres entre os filhos e os pais. Deveres entre filhos e pais. O 3 diz assim, deveres compartilhados, pais e filhos. Malaquias 4:6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu não sei se naquela época, quando Malaquias estava profetizando, mas eu acredito que sim, havia uma bagunça. Pai não obedecia a filho, filho não obedecia a pai, cada um tomava o seu rumo. E o Malaquias estava profetizando a respeito dessa consideração, né, deste amor, né, dessa submissão que viria do coração. Então o profeta disse que o objetivo é reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmo. Nós precisamos cuidar da nossa família para que a nossa família esteja reconciliada com Deus. O 3.1 diz assim, relacionamento com amizade. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. Viu? É bom ser amigo do seu filho, né? Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas que é saudável ser amigo, porque o pai, meio como pai, como amigo, ele abraça, ele beija, ele brinca e ele não guarda segredo. Os filhos também abraçam seus pais, quer dizer, é vice-versa, é pais e filhos interagindo junto para a glória de Deus. Então, na hora de tirar dúvida, uns tiram dúvida com os outros, ou o filho pede conselho ao pai, né? O pai passa suas experiências, é assim, e o pai também pode pedir conselho ao filho. A amizade dos pais é benéfica para os filhos, abençoando e sempre mostrando para o filho que ele será vencedor, sempre com palavras de vitória. Tem pai que diz, você não vai ser nada, tem pai que diz isso é ruim. Então, palavra de vitória, palavra de bênção. Nunca lance palavras negativas ou de maldição aos seus filhos. Você não vai dar em nada. Você nunca vai ter nada. Quer dizer, são palavras de maldição. Então, professores e professoras, ensina aí para que os pais saibam proferir palavras de vitórias para a sua casa, para os seus filhos. Os filhos que não têm amizade com seus pais, ele pode ter um motivo muito forte. Pode ser que o pai é um terror, o pai é um ameaçador, né? O pai é bravo, né? O pai faz ameaças. A repressão do pai é muito dura. Então aí faz com que essa amizade entre pai e filho fica distante, porque o filho, quando se aproxima do pai, o pai é um bruto. Então precisamos mudar, né, esses conceitos de relacionamentos. O 3.2 diz assim, relacionamento com compreensão. Conflito entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal, nem rotineira. Então tem conflito, porque toda família tem conflito, mas não deixe que isso fique se repetindo. Então cada um, nós temos que entender isso, cada um, pais e filhos, cada um é de uma geração, cada um viveu numa época. E tem pais que são de épocas que não têm a cultura que nós temos hoje, né? Então são gerações e culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais, mesmo tendo o mesmo DNA no sangue, eles são pais e filhos de personalidades diferentes. Nós temos muitos pais que não sabem ler nem escrever,
E temos muitos pais que não frequentou a escola. A geração do meu pai era uma cartilha lá, eles apenas aprendiam o beabá. Eu me lembro do meu pai, ele tinha uma cartilha, mas meu pai não tinha escola. Minha mãe nunca frequentou a escola. Então são gerações diferentes que é preciso, filhos, é preciso compreender seus pais. Pais, é preciso compreender seus filhos. Estamos em gerações diferentes. Então, muitos pais, eles nunca chegou a sentar num banco de faculdade, né? Não tinha esses aparelhos eletrônicos que nós estamos vivendo aí, coisa de última geração. Então, pai, não queira que seu filho tenha o seu conhecimento. Ninguém nasce sabendo, né? Nem adquire a experiência de um dia para o outro. O 3.3 diz assim: relacionamento com perdão. Sempre nos relacionamentos, sejam eles em famílias ou fora dela, há divergências e desapontamentos que podem ferir um dos lados ou ambos os lados, e haverá necessidade de perdão. Pois relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa, esse é bem melhor, é mais fácil de uma reconciliação entre os membros da família. Então não se esqueçam de se perdoar entre si. Então a falta de perdão, ela gera raiz de amargura, ódio, mágoa no lar. Às vezes tem filho que não quer olhar na cara do pai, está com a raiz de amargura, né? E até o pai muitas vezes também não fala muito com o filho, ama, mas está com a raiz de amargura implantada ali. Então isso, como cristão, nós devemos estar nos perdoando. Os filhos devem obedecer os pais, e os pais não podem estar irritando os filhos. Nós temos que entender isso. Você, pai, você tem direito de ensinar o seu filho. Filho, você, a Bíblia diz, obedeça ao vosso pai para que seus dias sejam prolongados, para que viva muito tempo sobre a terra. Só que você, pai, tem que entender que você tem que ser uma pessoa controlada. Não pode ser uma pessoa bruta, porque você não pode estar irritando os seus filhos. Apesar que normalmente essas coisas fogem do controle, pois somos seres humanos, mas nós precisamos vigiar. Então é bom que os filhos também aprendam a reconhecer os seus erros. Conclusão: a qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai tornando mais saudáveis e harmonioso à medida que aplica os conceitos bíblicos. Então entenda isso, professores, professoras, internautas, passe para a sua sala de aula, que o relacionamento entre pais e filhos ele vai melhorando passo a passo, tá? E não esqueça de praticar o que foi ensinado. Pratique o perdão, o amor, e não irritei vossos filhos. Grande abraço e até a próxima lição, que é a lição 12, o verdadeiro sentido de ser dois em um. Espero vocês e até lá, na paz do Senhor. Amém.